what, which, where, when, why, who, how. São simples, direto ao ponto. É muito fácil de repetir essa pronunciation para você ir modelando a sua maneira de falar com o som correto. Simples assim, beleza? Agora, uma coisa fundamental, também está sempre em todas as abordagens do método HM. A gente não precisa ficar acorrentado ao processo de tradução, ao processo lento e cansativo de ficar traduzindo coisa por coisa o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Isso não traz fluidez, isso não traz naturalidade, isso não traz liberdade para você se comunicar em inglês. Muito pelo contrário, você tem que fazer um processo muito mais demorado de pensar numa coisa primeiro em português, traduz na sua cabeça, tenta falar, e isso não te deixa evoluir. Então aqui a gente vai trabalhar com esses blocos prontos, onde eu sei o que significa, eu sei como usar, agora é só praticar. Tamo junto? Essa diferença já vai começar a fazer sentido aqui, na diferença entre what e which. Porque repara que a tradução é exatamente a mesma, mas se fosse a mesma coisa, a gente não precisaria de duas palavras diferentes. Eles têm a mesma tradução para a gente no português, mas o uso em inglês é completamente diferente. Olha como funciona. O what, que pode ser tanto que, qual ou quais, ele vai ser usado quando não existe limite de opções, ou seja, quando o universo é infinito, quando eu posso escolher entre qualquer coisa ali dentro da minha pergunta. Nesse momento, eu vou usar o what. Já o which é exatamente o oposto. Eu vou usar esse cara quando, com a mesma tradução, o que, qual ou quais, eu tenho agora um número limitado de opções. Ou eu já conheço as escolhas possíveis. Alguém já me entrega a possibilidade. Isso ou aquilo. O branco ou o azul. O grande ou o pequeno. Esse ou aquele. Então, não precisam ser necessariamente duas. Pode ser mais, mas esse número é limitado, ele é conhecido, ele já é esperado. Essa é a diferença de uso entre o what e o which, teacher. Sim, só isso. Simples assim. Beleza? Vamos para os exemplos, que assim fica incrivelmente mais fácil. A gente contextualiza, consegue pegar de uma maneira muito mais fácil e já praticando. Nesse momento agora, de novo, é fundamental que você pratique a sua pronunciation. A gente vai repetir, a gente vai entender como insere a resposta a essa pergunta e a gente vai colocar a tradução juntos. Olha aqui, ó. A mais comum de todas, o tempo inteiro. Acho que quem não fala inglês, quem nunca viu inglês já viu o what is your name? What's your name? What is your name? Muito simples. Para responder, my name is, e você usa o seu nome. Simples assim. Só isso. What is your name? Essa pergunta é qual o seu nome? Repara que aqui, das traduções possíveis, a gente usou o qual. Esse aqui de cima. Só que esse qual aqui foi com um número ilimitado de opções. Eu só apontei para o qual aqui porque ele estava mais perto, tá? Mas a gente está aqui no what. Deixa eu colar ele aqui embaixo de novo, para a gente não se perder. Então, nesse momento, com o what, eu pergunto qual o seu nome, tem um universo de nomes possíveis. Ah, teacher, o número de nomes no mundo ele é limitado. Beleza. Só que eu não sei qual pode ser, eu não consigo esperar nada. Você tem um nome, ele vai ser diferente, outra pessoa diferente do meu, eu não sei o que esperar. Então, nesse momento, eu uso o what, porque é infinito. Infinito em tese. Tranquilo? É um universo muito grande, onde a gente não limitou nada. What is your name? My name is... Pronto. Insere o seu nome e fechou. Olha uma perguntinha super comum. E exatamente esse é o processo que a gente está aplicando aqui com as perguntas mais comuns que você vai fazer, que você vai escutar em inglês, usando essas palavrinhas com WH. São as WH questions, as perguntinhas com WH. São pronomes interrogativos. Pronome é uma palavra usada para fazer alguma coisa. Interrogativo. Bom, então uma palavra usada para interrogar, para fazer uma pergunta. É muito fácil quando a gente trabalha com o conceito da maneira correta. A gente sempre usa a gramática a nosso favor para facilitar o processo, para você entender de uma maneira muito simplificada. Então, de novo, aqui,
What is your address? What is your address? Qual o seu endereço? O seu endereço pode ser qualquer um, pode ser qualquer coisa. Pode ter até um endereço comercial, um endereço fora do Brasil. Whatever. It doesn't matter, não importa, não faz diferença. O importante é que eu não limitei. É aquele endereço ou aquele? É aquela rua ou aquela? Não. Então, nesse caso, what? Sem dúvida. My address is 1 North. Vou colocar aqui no meu caso, Águas Claras, sem dar o endereço completo, ok? Mas assim é o padrão de endereço americano. E o que é importante a gente atentar aqui? Que só para ilustrar o nosso exemplo, né, o teacher colocou o padrão americano, onde a gente tem primeiro o número, depois uma referência de localização, que em geral é um ponto cardeal, em seguida o bairro, o distrito, qualquer coisa do tipo. Mas repara só, o endereço é usado somente para as pessoas daquele local. Então, se eu vou receber um produto aqui no meu endereço, bom, nesse caso, ele tem que funcionar para mim, para o cara que vai entregar, para a empresa que está trazendo. Então, não existe essa ideia de traduzir endereço. Não funciona dessa forma, isso não é nem necessário, não faria sentido. O endereço ele vai ser entendido por quem está naquele local, ou por quem vai entregar o produto, ou o que quer que seja lá, ok? Então, aqui, se for o caso, como quando você compra um produto de fora, um Ali da vida, um Shopee da vida, fazendo propaganda já. Nesse momento, você insere o seu endereço daqui. Você não traduz o seu endereço para o idioma dele, para inglês, para nada. Então é assim que vai funcionar sempre. O teacher só colocou para a gente brincar com esse example. Depois, time, what is your favorite movie? De novo, nesse momento, seu filme favorito pode ser qualquer um. Você pode estar falando de qualquer coisa. Então, my favorite movie is Inception. Então, nesse filme, A Origem é o meu favorito. Eu coloquei na minha answer, na minha resposta. Simples assim, né? A gente tem tanta possibilidade disponível, não tem nada limitado aqui. Então, o what foi utilizado. What time is it? A pergunta mais clássica, mais comum em inglês, com what. What time is it? Um exemplo, o teacher deixou 8 p.m. e quase deu certo, hein? São 8:04 aqui no meu. It's 8. It's 8 p.m. Teacher, por que você colocou in brackets, entre parênteses? Porque, repara, a gente está aqui, juntos, tá de noite, a gente sabe que tá. Eu preciso falar assim, são 8 da noite? Não é necessário, it's not necessary. Nunca vai ser. A gente está junto. Quando que esse AM ou PM vai ser necessário? Quando a gente está marcando um compromisso, quando eu preciso saber o horário de um voo, quando eu preciso saber a hora que eu chego em tal lugar, aí vai funcionar o horário de uma reunião. Agora aqui juntos, it's okay, it's 8. It's 8. São 8. Simples assim. Olha só, viu o que a gente fez? A gente entendeu como é simples utilizar o what. Porque eu não tenho uma limitação nas minhas opções. Eu olho e, para responder, eu não estou escolhendo entre 2, 3, 4 coisas. Não, pode ser qualquer coisa. Já com o which, vamos jogar ele aqui embaixo de novo. No momento do which, agora sim. Porque a tradução é a mesma, que, qual, quais. Só que agora, nesse momento, eu uso quando eu limito essa escolha. Olha como é simples. Which is your car? Which is your car? This or that? This or that? Qual o seu carro? Esse ou aquele? Pode ser qualquer um? Não. Somente esse ou aquele. Simples assim. Só isso. Então agora, como eu limitei, como eu sei que eu só posso escolher entre isso ou aquilo, entre 2, 3 ou 4, o que define aqui não é um número em si. Não tem que ser somente 2. Mas eu sei que esse número ele é finito. Que essa quantidade agora tem uma limitação. Eu vou escolher entre coisas definidas, entre coisas que já estão prontas ali para mim. Beleza. Então a única diferença é que agora eu tenho uso do which. Só isso. E a pronunciation você não pode deixar de praticar. Which is your car? This or that? Pratica daí. Aqui, na nossa resposta de exemplo,
My car is that. O meu é aquele. O meu carro é aquele lá. My car is that. Só isso. Agora, which is your favorite color? Black or white? De novo, muito tranquilo, né? Which is your favorite color? Black or white? Na resposta do teacher, como example, my favorite color is black. My favorite color is black. Teacher, não tem a possibilidade de eu responder direto somente a cor? Black. Claro, fica ainda mais natural. Mas quando você aprende a estrutura completa, você sabe o que fazer, como fazer e por quê. Então, repara que a gente está sempre usando aqui o my favorite, ali a gente usou o my car, ou seja, eu já começo a ver um padrão se repetindo. Isso é fundamental para você ter independência para utilizar, porque você sabe o que fazer. Quando essa pergunta muda, você também sabe como agir. Isso é muito importante nesse momento para você ter liberdade na sua comunicação. Você não vai simplesmente repetir igual papagaio. Você vai entender por quê, o que está acontecendo, por que cada pergunta é de um jeito. E para todas elas, para tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está usando inevitavelmente o padrão SVC, a técnica sujeito, verbo, complemento para interrogativa. E é assim que vai acontecer sempre. Próxima perguntinha. Também com which. Olha só. Repara que aqui, na escrita, eu não dei opções. Mas ainda assim a gente entende que há opções. Repara. Which is your house? Qual é sua casa? Eita, eita. Qual é sua casa? Repara que, para eu ter usado which, naturalmente eu já espero que eu tenha opções limitadas. Então, essa perguntinha ela pode simplesmente estar relacionada, ela pode simplesmente traduzir uma situação tipo assim. A gente está junto, eu e você, na rua, e a gente chega lá no seu endereço. Nesse momento, eu te pergunto, qual é a sua casa? Não está limitado. Eu estou ali na frente de meia dúzia de casas. Eu só posso escolher entre uma, outra. Então é claro que eu vou usar o which nesse contexto, porque o what seria amplo demais, seria qualquer casa do mundo, tipo qual é o seu endereço. Só que a gente está ali de frente para o local. Which is your house? É a única possibilidade. Olha o que o teacher fez aqui. Eu encurtei o momento da resposta, porque isso ainda torna a sua comunicação ainda mais natural. Mine is the red one. Vamos traduzir. Minha tá vermelha. O que aconteceu? Aqui em cima, a gente fez o seguinte. Qual o seu carro? E a gente repetiu. My car, o meu carro. Aí já começa a cansar. Which is your favorite? My favorite. Para evitar essa repetição, para essa comunicação ser mais econômica, ser mais natural, mais independente, nesse momento eu posso substituir o meu isso, meu aquilo por somente mine. É uma palavrinha que tem o mesmo valor, só que ela evita que eu tenha que repetir o substantivo, a coisa que está junto. Minha casa, meu carro, meu celular, meu copo, qualquer coisa, anything. Então aqui, como o teacher deixou explicadinho para você receber esse material completo e pronto, para não ter nenhuma dúvida. My house virou somente mine. Assim como poderia ser my car e virar somente mine. Vamos acompanhar esse exemplo lá em cima? Vamos fazer essa troca. Which is your car? Mine is that. Então, as duas opções falam a mesma coisa. Só que para evitar esse momento de repetição, eu coloco tudo numa única palavrinha. Mine. E a tradução é a mesma. O meu. Então, tanto o my quanto o mine significam a mesma coisa. Só que repara que, de novo, a tradução sozinha não te ajuda em nada. Você precisa entender o contexto, saber por que esse uso é diferente. E a gente percebeu aqui agora o quanto é simples de você olhar e falar, ok, great, that's it. Agora é colocar isso no bolso e praticar. E não esquece que enquanto a gente está junto aqui, você pratica também a sua pronunciation. Isso é fundamental.